Olá, saudações a todos, a todas. Eu sou o professor Anderson Prado e a convite do Grupo Folclórico Barvinuk de Curitiba, bastante vinculado à Sociedade Brasileira Ucraniana, né, Subras, recebi um convite, né, mais do que especial, para participar desse evento, em alusão, né, às vítimas do genocídio ucraniano, do Holodomor, que acontece no mundo todo no mês de novembro. Esse mês de novembro é bastante especial, porque esse novembro é bastante especial por conta dos 90 anos do início das coletivizações que causaram o genocídio ucraniano, no Holodomor. Então, bastante feliz com o convite de fazer parte desse projeto. Eu agradeço imensamente o convite. Pois bem, mas quem sou eu? Eu sou o professor Anderson Prado, como eu já disse, sou pesquisador sobre os conflitos do leste europeu, essa é a minha especialidade. Tenho formação em História pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, que é a Unicentro, da cidade de Irati, onde resido. Aí tenho mestrado pela Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e tenho doutorado em História também pela Universidade de Vale do Rio dos Sinos, pela Unicinos, também do Rio Grande do Sul, e tenho pós-doutorado, sou pós-doutor pela Universidade Federal do Paraná, né? Me dedico aos estudos sobre os conflitos históricos do leste europeu desde 2014, então lá se vão aí 8 anos dentro dessa pesquisa, dessa linha de pesquisa. Tenho como tema, né, tentei me aprofundar aí durante todos esses anos sobre o Holodomor, né, um assunto bastante caro a nós aí, sobre o genocídio ucraniano. Então, há 8 anos eu me dedico a esse estudo, né, a esse tema, e esses estudos, essas pesquisas acabaram sendo bastante frutíferas, né, e acarretaram, né, aí, livros, artigos publicados, né, e eu fui, né, ainda sou, né, o único brasileiro que tem um livro, uma obra publicada sobre o Holodomor, que foi o meu primeiro livro sobre o Holodomor, que na realidade era o meu segundo livro, eu tinha escrito um livro antes, mas sobre o Holodomor, o meu primeiro livro é aqui, Holodomor, Repercussões no Jornal Ucraniano Brasileiro Pratia. É onde eu faço um levantamento das notícias que se tinha do genocídio ucraniano acontecido lá na década de 30, no jornal Pratia, bastante conhecido dentro da comunidade acadêmica, dentro da comunidade ucraniana. Aí, depois que eu terminei a minha tese de doutorado, que era sobre o Holodomor, eu continuei as minhas pesquisas sobre o genocídio, e dessa pesquisa gerou o meu último livro, lançado recentemente, há um mês atrás, que é A Fortaleza de Vira, né, a biografia da ucraniana brasileira que sobreviveu ao Holodomor e ao nazismo. Na realidade é uma biografia de uma sobrevivente do Holodomor, que também foi sobrevivente do nazismo, e acabou migrando para o Brasil em 47 e mora aqui no Paraná, né, hoje com 98 anos. Então tem a biografia dessa mulher, ela tem como pano de fundo dois grandes eventos, dois eventos cataclísmicos aí no século XX. Bom, dadas as devidas apresentações, né, nós vamos agora àquilo que nos interessa, que é explanar minimamente, de uma maneira bastante sintetizada, o que é o Holodomor, né, ou o que foi o Holodomor. E vocês vão ver por que eu falei antes o que é, né? Isso tem um valor simbólico, porque é algo que ainda precisa ser resolvido. Então, por isso que eu falei o que é, não só o que foi.
Então, o que é e o que foi o Holodomor, né, esse meu objeto de pesquisa? Pois bem, né, dentro das minhas inquietudes acadêmicas, históricas, quando você aí pretende alçar voos um pouco mais alto aí na academia, quando você quer fazer mestrado e doutorado, a grande questão é estudar o quê? Né? Você vai ser um pesquisador, mas o que você vai pesquisar? Comigo não foi diferente, então, né, perambulei por outros temas, mas quando eu me deparei com o Holodomor, algo que lá em 2014 eu sequer conhecia a palavra, né? Era uma palavra, Holodomor, que na tradução aí bastante livre, né, significa morte pela fome. Eu já encontrei outras traduções, né, mas é uma palavra que, por exemplo, no leste europeu e na comunidade ucraniana brasileira, por exemplo, era uma palavra que tinha dentro do cotidiano deles, algo que eles conheciam. Mas fugindo desses espaços, desses ambientes sociais, pouca gente conhecia isso, né? Eu, como professor de história, conhecia muito pouco. Então, dentro dessa inquietação que eu tinha, eu fui fazer essa pesquisa. Então, desenvolvi uma pesquisa que levou aí basicamente 6 anos para tentar entender o Holodomor. Mas o que foi isso? Né? O que é o Holodomor? Bom, o Holodomor é um genocídio ucraniano, né, cometido pelo regime stalinista. Né? É bom a gente deixar... nós, historiadores, temos muito cuidado em delimitar, né, conceitual, temporal e ideologicamente tudo aquilo que a gente pretende falar, pesquisar e assim por diante. Então foram planos econômicos, né, que como consequência tiveram a morte de milhões de camponeses ucranianos sob o regime stalinista. Mas por que e como se deu isso? Bom, vamos ter que nos remeter aí, né, ao início do século XX, a Revolução Russa, que se dá em 17. A Revolução Russa se dá, e obviamente ela se dá dentro de um processo bélico, né, bastante acentuado, em que forças bolcheviques naquele momento tomam o poder dentro do Império Russo, derrubam o czar. E, obviamente, que o Ocidente, que tinha relações bastante próximas, inclusive com o czar, não ia aceitar aquilo de uma maneira extremamente pacífica, e se dá, logo após a Revolução Russa, se dá uma guerra civil dentro da Rússia, e que vai ali, né, abarcar países fronteiriços da Rússia, e isso vai ter um colapso bastante significativo, bastante importante, dentro da Rússia naquele momento e dos países anexados, que seriam anexados. Pois bem, né, passado a Guerra Civil, que duram 3 anos, em 1921, vai até 1921, Vladimir Lenin, né, que era o grande líder dos bolcheviques naquele momento, vai... em 22, vai anexar países fronteiriços e vai formar aquilo que ficou conhecido como União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ou seja, o Império Russo, ou a Rússia, vai anexar alguns países, sobretudo fronteiriços ali, e é nesse momento que a Ucrânia vai fazer parte dessa nova conjectura geopolítica que acontece no início da década de 1920. Bom, aí se dá início há toda uma questão política e ideológica bastante importante que vai dar aí o tom da política mundial, né? A partir do momento em que a Rússia vai anexar e vai formar a União Soviética, os países anexados vão ter aí que ficar sob julgo, né? Como nós dizemos no popular, vai ter que dançar conforme a música aí dos russos naquele momento. Pois bem, mas os parâmetros e os acontecimentos, eles estão também, mesmo que sejam parâmetros políticos nacionais e internacionais, mesmo esses movimentos tão importantes, eles também estão à mercê aí do acaso, algumas vezes, né, das vicissitudes. E foi o que ali aconteceu também. A morte do Lenin,
bastante prematura por conta de três AVCs que ele teve, um seguido do outro, vai dar uma guinada muito grande na política soviética. E quem vai assumir é Joseph Stalin, né? E ele vai assumir com mãos de ferro, né? Num momento bastante importante. E a sua política de captação de recursos para fazer a então União Soviética avançar economicamente vai ser bem agressiva. E quando eu falo agressiva, não é agressiva no sentido somente agressiva economicamente. Não, vai ser agressiva no sentido literal. Porque é aí que vai se engendrar o Holodomor. Bom, o que acontece? O Stalin, na década de 30, para poder fazer a sua captação de recursos, para poder captar recursos, ele vai ter que exportar muito cereal, vai ter que exportar muitos grãos, né? E a Rússia dependia bastante da sua parte agrícola. E a sua parte agrícola principal era na região da Ucrânia, né? O próprio Lenin já dizia em seu discurso que não sobreviveríamos sem o pão da Ucrânia. Ou seja, a Ucrânia era o grande celeiro agrícola daquela região. Então o que ele vai fazer? Ele vai estabelecer aquilo que ele chamou de planos quinquenais, que é uma captação de recursos, no sentido da captação uma requisição dessa produção, que já era pesada. Ele vai estatizar. As estatizações já são feitas no período Lenin, mas essas coletivizações dessas pequenas fazendas, elas vão ser acirradas no governo Stalin. E ele vai extrapolar, né? Ele vai subir, por exemplo, a tributação desses cereais, que já era pesada, já era em torno de 30% a 35%. Ele vai chegar a números estratosféricos de 85%, 90% de toda a produção agrícola, sobretudo daquela região ucraniana. Ele vai fazer isso por 2 anos consecutivos, 1932 e 1933. Bom, o resultado disso vai ser catastrófico, porque ele literalmente vai saquear 90%, 100% de toda a alimentação dos camponeses ucranianos. Vale lembrar que os camponeses daquela região viviam basicamente daquilo que plantavam, né? Aquilo era não só o seu sustento, mas era a sua sobrevivência. E com essa captação compulsória, em que ele colocou aí todo o exército dentro dessas regiões agrícolas para fazer esse recolhimento de cereais durante 2 anos, isso vai causar, né, literalmente pela fome, a morte de mais ou menos de 3 a 5 milhões de ucranianos em 2 anos. Então, ou seja, ele praticamente vai dizimar parte da região agrícola por conta da requisição compulsória desses alimentos. E isso ficou conhecido como Holodomor. Ah, professor, você vai me perguntar, mas o povo ucraniano não reagia? Como que eles entregavam? Obviamente que sim, reagiam sim. Mas o aparato bélico, né, era um aparato de guerra mesmo, para fazer essa captação. Então, ou você entregava, ou você era fuzilado, ou era mandado para os campos de trabalho forçado nos gulags. Isso vai fazer com que boa parte da população ucraniana pereça, vai sucumbir perante a fome, e isso vai trazer consequências terríveis para aquela região. Tanto é que esse plano dura 2 anos e depois não se consegue mais, porque não tem sementes mais para plantar no ano seguinte, não tem camponeses praticamente, muitos camponeses, a maioria morreu, né, por inanição, e isso vai ficar uma mancha muito grande no governo soviético ali, por conta dessa captação de recursos que teve como consequência a morte de milhões de ucranianos. Foi conhecido como Holodomor, né? E por que isso ficou muito tempo preso no silêncio e no proibido? Stalin era especialista, né? O governo stalinista era especialista em simular a realidade, né? Ele tinha ali o que ele chamava de sovkhozes, as fazendas modelo, que ali funcionava tudo bem, os camponeses bem alimentados,
né, as ruas pavimentadas e assim por diante, para que quando viessem, por exemplo, alguns representantes exteriores, né, alguns embaixadores de outros países e assim por diante, para que essas fazendas fossem ali o local onde esse pessoal iria visitar, para imaginar que estava tudo bem, mas obviamente que ficavam sem saber o que acontecia ali na região da Ucrânia. Mas isso veio à tona depois da morte do Stalin, com aquilo que ficou conhecido como os discursos denúncias de Khrushchev. Khrushchev foi o sucessor de Stalin, e o Khrushchev vai fazer uma denúncia, e o Ocidente aí vai conhecer de que maneira o stalinismo governou e comandou a União Soviética e seus países anexados. Bom, pois bem, isso ainda é uma ferida aberta dentro do povo ucraniano. Bom, primeiro porque nem todos os países reconhecem. Porque aí temos a questão, inclusive, jurídica / política do que é um genocídio, do que pode ser considerado um genocídio. Né? Diferentemente do que aconteceu, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, com os judeus, em que a Alemanha, assim que termina a guerra, a Alemanha assume a responsabilidade sobre o Holocausto, e o Holocausto é divulgado mundialmente. Isso não acontece com o Holodomor. Né? As vítimas, o genocídio acontece, as vítimas são jogadas em valas comuns, né? E os seus mortos ali não puderam ser pranteados, porque isso aí ficou preso no simulacro do governo stalinista. Né? Então isso ainda é uma ferida aberta dentro do povo ucraniano e dentro das comunidades ucranianas mundo afora. Né? Nem todos os países, 17 países apenas no mundo todo, reconhecem como genocídio. Aí vem o nosso trabalho, o nosso objetivo. Né? O Brasil, por exemplo, não reconhece ainda como genocídio. Nós tivemos agora a PL 423, que passou no Senado para aprovação de crime de genocídio, mas ela está em trâmite, né? E ela não tem data para ser votada e assim por diante. Acredito que as nossas pesquisas aí, que vêm sendo desenvolvidas, elas têm bastante importância nesse reconhecimento, né? Fico bastante contente que a pesquisa que eu fiz, desde o primeiro livro, o segundo, está sendo bastante divulgada, e que, de certa forma, isso ajuda um pouco o reconhecimento das mortes nos campos ucranianos em 1930, em 32 e 33, seja reconhecido como crime de genocídio. Né? Amigos, de uma maneira bem en passant, né, de uma maneira bem simples, essa é a história do Holodomor. Obviamente que poderíamos aqui, né, entrarmos nos pormenores da história, mas aí eu convido vocês a lerem o livro, tanto o primeiro quanto o segundo livro, que ali bastante coisa detalhada, eu acho que faz jus à pesquisa, o livro representa a pesquisa que eu venho desenvolvendo. Fico bastante honrado com esse convite do Barvinock para dar essa pequena exposição, essa pequena contribuição, visto que, né, agora, novembro de 2022, temos movimentos, aí, eventos em alusão aos 90 anos. 90 anos de uma ferida que ainda não fechou. Né? A Ucrânia ainda deseja chorar os seus mortos, mas a história ainda não permitiu.